3,30 diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Senhor Jesus, amado Pai, muito obrigada, Jesus, por estarmos aqui reunidos na Tua casa de oração, estarmos juntos aqui na Tua casa, Jesus, para clamarmos a Ti, para louvarmos a Ti e para escutarmos o que o Senhor tem a dizer a nós. E queremos te agradecer pelo dia que passou, pela semana que se iniciou, e que o Senhor venha de encontro com nós e que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua alegria, da Tua paz, Jesus, e venha estar conosco durante essa semana, Pai, nos abençoando, nos dirigindo, nos aconselhando, nos ajudando e também perdoa-nos, Pai, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. E assim como o Senhor falou comigo através dessa palavra, Jesus, que possa falar com a igreja. Abençoe cada um que está aqui, cada família, a semana de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Os irmãos podem se sentar. Esse versículo, todo mundo conhece, né? Porque é bem conhecido e tal. E o porquê, né, que eu quero falar sobre isso, de que o Senhor cresça, que a gente diminua, é que esses últimos meses, essas últimas semanas, eu estava pensando, tipo assim, vendo eu, né? Tipo assim, como é que está a minha relação com Deus, como é que está a minha intimidade com Deus. E esse final de semana, eu acabei vendo um vídeo de uma influencer cristã que eu sigo e ela falou sobre isso, sobre esse versículo. E ela disse algo que acontece muito comigo, que quando Deus quer nos usar, quando Deus quer falar conosco, na verdade, quer falar conosco para falar com alguém, enfim, quando Deus quer nos usar, às vezes a gente acaba ficando com medo, ou a gente tem vergonha, ou a gente fica inseguro, pensando assim, nossa, mas o que a pessoa vai achar de mim? Ou, enfim. E a gente acaba falando muito assim, não, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu tenho insegurança, eu tenho isso, eu tenho aquilo. A gente acaba muito ficando no eu, mas não é sobre nós. E ela falando sobre isso, sim, dizendo bem claro que, olha, se você está muito no eu, não é o Senhor que está crescendo em você. Porque você está pensando só em si mesmo, de que, eu não vou conseguir. Mas quem está te chamando? Não é Deus? Não é Deus que está falando contigo? Que está falando assim, vai lá que eu estou contigo. E tantas passagens aqui na Bíblia que diz, não tenha medo. E por que a gente tem? Por que a gente não consegue? Porque a gente está alimentando muito a nossa carne. A gente está satisfazendo os nossos desejos. E se for escolher os nossos desejos, a gente quer ficar o quê? Como a Disney. Bem de boa. E não ir lá fora. E anunciar para o mundo do amor de Deus, do que Ele fez na minha e na sua vida. E que pode fazer na vida dos outros. E esse versículo me tocou tanto, porque assim, eu sempre achava que, eu diminuí e o Senhor crescer. Eu pensava, se eu ler a Bíblia, se eu orar, se eu tiver intimidade, claro que o Senhor vai crescer. Mas não é só isso. Ele realmente quer profundidade. Ele realmente quer que a gente diminua. E diminuir é a gente reconhecer que a gente não é nada. É reconhecer que a gente é dependente dele e que nós precisamos dele. E saber que não é as nossas vontades, mas sim a vontade dele. Se ele está pedindo, ele sabe o que vai acontecer. A gente deve confiar nele, a gente deve descansar nele. Eu acho que vai ser muito rápido o que eu vou falar, mas é porque eu quero ser bem clara, assim como Deus foi claro comigo. E, por exemplo, disso de a gente falar, eu tenho medo, tenho isso. Esse final de semana aconteceu umas coisas que o pastor já tinha me convidado semana passada para pregar. E daí aconteceu um negócio esse final de semana que eu botei tudo na minha cabeça que por ter acontecido essas coisas eu não deveria estar aqui, eu não deveria
deveria pregar, porque eu não sei se o Senhor vai trazer uma palavra para mim, eu não sei se o Senhor vai falar comigo, enfim. Mas depois que eu vi aquele vídeo e Deus falou muito no meu coração, que naquele dia eu me derramei assim, eu pensei, eu falei na verdade, perdão Senhor, porque eu estava pensando só em mim, eu estava pensando só no meu eu. E a gente, às vezes a gente pensa, eu leio a Bíblia, eu oro, mas a gente está fazendo a vontade de Deus mesmo quando Ele pede, quando a gente sabe que tem que fazer? Não é só, claro, eu leio, mas não é só orar, só estar ali. É muito mais do que isso. É a gente renunciar, é a gente entregar a nossa vontade, é a gente negar a si mesmo. A partir do momento que a gente conhece Cristo e que a gente quer viver com Cristo, é como diz a Bíblia, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em nós, não é a gente que escolhe, não é a gente que sabe o melhor para nós, é Deus, sempre vai ser. Então, eu quero dizer nessa noite que a gente peça ao Senhor que a gente possa reconhecer o que é se diminuir, o que é se humilhar diante da sua presença, o que é se entregar aos teus pés, render tudo que a gente é, tudo que a gente tem e saber que tudo está nas mãos dele. Mesmo que seja difícil, mesmo que a gente não entenda, mas Ele sabe o melhor. Ele sabe do que a gente precisa. É difícil? É. Mas Ele sabe. E a gente deve confiar no nosso bom pastor. O nosso pastor, que nada, com Ele nada